fim da 5ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi marcado pela Carta de Vitória. O documento traz uma série de recomendações ao governo no que diz respeito a ações concretas e ao respeito às políticas públicas de direitos humanos. A comissão de redação da Carta foi presidida pelo secretário-geral da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, com quem eu converso agora. Doutor Marcos, no entendimento da Ordem, como é vista a questão dos direitos humanos hoje em dia aqui no Brasil? Os direitos humanos devem ser compreendidos não apenas como aqueles que digam respeito aos presos políticos, aqueles que são torturados, mas de forma muito ampliativa. Os direitos humanos devem incluir matérias como direito à saúde, direito à educação, direito ao meio ambiente equilibrado, como também o próprio direito das vítimas dos crimes, que também devem merecer proteção por parte do Estado e da sociedade. Os direitos humanos, portanto, devem cuidar do tratamento igualitário às pessoas, do respeito à diferença, também do tratamento com ações afirmativas, de tal modo a permitir que pessoas que se encontram em situação mais fragilizada na escala social possam ter um tratamento preferencial para que tenham uma igualdade de fato, uma igualdade material. Portanto, os direitos humanos, eles constituem uma matéria fundamental, essencial. A história da Ordem dos Advogados do Brasil está intimamente vinculada à história da efetivação dos direitos humanos, mas eles devem ser compreendidos não apenas como tradicionalmente, mas de forma ampliativa a englobar diversas outras matérias. Os direitos postos na Constituição Federal como direitos fundamentais da pessoa humana, eles devem ser efetivados. Então, pode-se dizer que hoje a grande questão dos direitos humanos não é tanto a declaração em si dos direitos, porque estes já se encontram bastante declarados, previstos em normas, inclusive constitucionais. A questão que se põe é a efetivação destes direitos. Portanto, o tema central, foi o tema central da Conferência Internacional dos Direitos Humanos, realizada em Vitória, e foi bastante produtivo, e a Carta de Vitória resume bem a alta produtividade nos debates, nas palestras, nas deliberações havidas durante este importante evento ocorrido no Espírito Santo em meados do mês do advogado deste ano. Uma das ações propostas na Carta de Vitória corresponde à implementação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Qual é o objetivo disso? A Convenção da ONU de Proteção e de Atenção às Pessoas com Deficiência possui o Brasil como um país signatário que inclusive já homologou. Trata-se, portanto, de uma norma do direito positivo brasileiro. A questão que se põe nesta matéria não é em si a pessoa com deficiência, mas as barreiras existentes na sociedade para que essas pessoas com deficiência não possam se desenvolver plenamente. Portanto, a questão que se põe é como a sociedade deve fazer para eliminar as barreiras, eliminar aqueles muros que se impõem às pessoas com deficiência, aqueles muros que existem e que impedem que essas pessoas se desenvolvam plenamente. Portanto, a acessibilidade, o acesso de todas as pessoas aos bens de vida existentes coletivamente, portanto, superando estas barreiras, é que deve ser a meta fundamental. A busca da acessibilidade, da proteção às pessoas com deficiência é algo fundamental hoje no discurso e na prática e na efetivação dos direitos humanos. A Carta também traz a recomendação para que a advocacia lute pelo cumprimento da Lei de Acesso à Informação como medida de proteção dos direitos humanos. A Lei de Acesso à Informação, que, como todos sabem, impõe aos órgãos públicos e aqueles órgãos que possuem uma responsabilidade social de divulgarem para a sociedade os dados referentes à sua prestação de contas, à remuneração de seus servidores. Esses dados de transparência foram tidos e devem ser assim considerados como matérias de direitos humanos. Veja que o acesso à informação,
À medida em que possibilita um Estado mais transparente, logo um Estado que aplica melhor os recursos públicos, é uma medida que vem ao encontro da proteção dos direitos humanos. Porque no momento em que o Estado aplica com adequação os recursos na área de educação, na área de saúde, certamente os seres humanos é que estão ganhando e, portanto, o acesso à informação é fundamental e é uma matéria de direitos humanos. A implementação das políticas de ações afirmativas nos campos educacional, social, econômico e cultural garante ao Estado brasileiro a efetivação de medidas para a erradicação do racismo e da discriminação racial. Como a OAB visa esse ganho para a sociedade? Aquele postulado que diz que todos são iguais perante a lei deve ser lido não apenas no sentido de tratar igualmente os que se situam numa relação de igualdade, como tratamento desigual em relação aos que se encontram em situações desiguais. E esse tratamento desigual, que se diz ação afirmativa, deve ser em favor dos que se encontram na situação mais fragilizada da sociedade. À medida em que o Estado e o corpo social trata de forma prioritária aqueles que estão na cadeia social, na situação mais desfavorável, o que se tem em vista é trazer uma igualdade material, uma igualdade de fato, para que aquela igualdade formal posta na Constituição não seja apenas um artigo de luxo, apenas um enfeite, apenas uma promessa constitucional. Portanto, as ações afirmativas, como as cotas raciais, elas são bem-vindas. A Ordem dos Advogados do Brasil defende sob esse ponto de vista, de que nós temos que construir uma sociedade de iguais e, para isso, temos que dar um tratamento prioritário àqueles que, do ponto de vista histórico e do ponto de vista socioeconômico, estão mais marginalizados. Para encerrarmos, doutor Marcos, a Carta de Vitória também fala em reconhecer a construção de um Estado penal mínimo. O senhor poderia explicar esse ponto? O Estado penal mínimo significa dizer que a prisão, a força policial, o direito penal, esses instrumentos de força do Estado sobre o cidadão não podem ser tidos como a primeira nem a principal forma de construção de uma relação de respeito dos direitos dentro da sociedade. Outras medidas devem ser adotadas e devemos buscar, dentro dessa lógica do Estado penal mínimo, também o desencarceramento das pessoas. Poucas são as atividades que devem ser consideradas de tal gravidade as condutas que devam ensejar o encarceramento das pessoas. Outras medidas devem ser tomadas no âmbito civil, no âmbito social, no âmbito da convivência comunitária, mas não exatamente utilizar-se do direito penal como medida de coação. Nós temos que ter a aposta sempre na dignidade da pessoa humana. Não podemos permitir a vitória do discurso autoritário do Estado policial, do Estado que quer fazer dos instrumentos de opressão sobre o cidadão aqueles básicos indispensáveis para a convivência. Nós temos que construir um Estado e uma sociedade que ponha o cidadão em primeiro lugar. E, nesse sentido, sem dúvida alguma, o Estado penal mínimo é fundamental para que tenhamos esse respeito à dignidade da pessoa humana. Obrigada, então, pela entrevista, doutor Marcos. Eu agradeço a Carta de Vitória, que foi construída por diversas mãos, diversas entidades, militantes dos direitos humanos, pessoas que compareceram à Conferência Internacional dos Advogados de Direitos Humanos, ocorrida em Vitória, no Espírito Santo. Estas pessoas todas que são militantes, que participaram desta construção, sabem muito bem que esta carta constitui um importante documento para a unificação do discurso, a unificação da luta e a apresentação das bandeiras atuais que devem merecer a atenção toda especial da Ordem dos Advogados do Brasil, dos militantes dos direitos humanos e da sociedade como um todo. Sem dúvida alguma, a Carta de Vitória é um marco
amplo de respeito à pessoa, de dignidade da pessoa humana, no sentido de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, tal qual promete a nossa ordem constitucional.